Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre o conflito que está acontecendo no Iêmen e também um pouco da Primavera Árabe, porque semana passada eu vi uma notícia no jornal muito triste, muito séria sobre o que está acontecendo no Iêmen, que assim, gente, tem crianças morrendo de fome, é uma crise humanitária muito séria que está acontecendo lá no Iêmen. E aí, o que isso tem a ver com a Primavera Árabe? Por que isso está acontecendo lá no Iêmen, não é? Então, eu pensei em fazer esse vídeo para ver se eu ajudo um pouco a esclarecer para vocês. Então, vamos lá. Para entender esse conflito humanitário, na verdade a reportagem foi daquela instituição chamada Save the Children, e eles levantaram que 85 mil crianças já morreram de fome no Iêmen nos últimos 3 anos. Então, um número muito alto, é uma situação humanitária muito triste, e é claro, a gente fica super abalado com notícias assim, né? Mas vamos lá, vamos entender então o conflito. O que aconteceu? Em 2010, surgiu a Primavera Árabe. Então, o que é a Primavera Árabe? Ela foi um conjunto de protestos populares. Nesses protestos aí, as pessoas se reuniam em praças públicas para derrubar os seus governantes. Na verdade, eles eram ditadores, né? Eles viviam em países aí, crises econômicas, altos níveis de desemprego, corrupção. E quando é ditador, não tem impeachment, não dá para tirar do poder. Então o povo começou a ir para as ruas, já tinham redes sociais, então eles combinavam por Facebook, por Twitter, por tudo, e iam para as praças fazer pressão popular para derrubar os governantes. E na Tunísia, o que inspirou isso foi um moço, que aconteceu com ele também, foi um ato de desespero, foi super triste. Ele tinha uma barraquinha de frutas e já não ganhava assim muito, e o governo cobrava altos impostos. Aí um belo dia o governo foi lá, pegou todo o dinheiro que eles tinham ganhado na semana, bateu na mãe dele, foi algo super cruel assim. E o mocinho ficou tão desesperado que ele ateou fogo no próprio corpo, né? Enfim, super revoltado. Aí, claro, a população achou esse ato aí super triste, assim, e começou a manifestação, não dava mais viver aquela situação na Tunísia. E o ditador da época era o Ben Ali. Enfim, ficaram em praças, tudo, e conseguiram derrubar. Então, Ben Ali saiu do poder na Tunísia em 2011. Inclusive, ele foi julgado, 35 anos de prisão, porque ele era hipercorrupto. Descobriram também um monte de coisa errada. Então, foi muito importante, assim, o que aconteceu na Tunísia. Né? Aí isso foi chamado de Primavera Árabe, quer dizer, uma estação de flores, de vida renascendo de um longo inverno, que seria as longas ditaduras, né, no norte da África, no Oriente Médio. Ok, aí isso inspirou muito outros países que também viviam a mesma situação de terem ditadores cruéis e uma população passando por um monte de crise econômica, também inspirou a fazerem o mesmo. E daí o Egito foi o próximo. O Egito também fica ali no norte da África, não é? E o povo não curtia o ditador deles, que era o Hosni Mubarak. Foram pra praça, inclusive a Praça Tahrir ficou super famosa por isso. Se reuniam ali combinando em redes sociais também. E pressão popular, o Hosni Mubarak também deu um trabalho, demorou um pouquinho mais, mas também saiu do poder, né? Ele mesmo pediu a demissão. E até hoje estão tentando estabelecer ali um governo democrático no Egito. Ok, mesma coisa, foram inspirados para fazer onde? Na Líbia. Ai, shit. Na Líbia, o ditador era o Muammar Gaddafi.
Ele era super horrível pro povo, ele era sanguinário, ele era violento. Ele chegou a um extremo de, por exemplo, em times de futebol, não podia nem falar o nome dos jogadores, o narrador. Tinha que falar camisa 1, chuta pro camisa 2, só pra você ter uma noção do absurdo que ele achava que em mídia só podia falar o nome dele. Enfim, o cara, né, extremamente radical. E o povo detestava ele, sofria pra caramba e queria tirar o Muammar Gaddafi do poder. Foram também fazer protestos, tal, só que a Líbia tem muito petróleo, não é? Então aí já entra interesses ocidentais no conflito e a OTAN armou os rebeldes contra o Gaddafi. Então aí teve um outro perfil já, um perfil mais violento, Primavera Árabe, não só de manifestações pacíficas e tudo, um conflito mais armado. E o Gaddafi deu super trabalho, ele não se rendeu, né? Ele não saiu do poder, ele fugiu, ele ficou escondido em vários buracos lá e o povo louco atrás dele. Levou mais meses essa Primavera Árabe aí na Líbia, mas aconteceu porque eles capturaram o Gaddafi, mataram o Gaddafi. Então não teve nem assim processo, nada, eles mataram mesmo. E foi de uma forma super cruel, espancaram ele até a morte e ficaram expondo o Gaddafi em caminhonetes, né? Então foi bem assim, porque, né, o povo tava super. Então. Ai, peraí que eu caí aqui. Ai, vou sentar direito. Bom, voltando. Então o povo matou o Gaddafi e espancou e ele daí estabeleceu a Primavera Árabe também na Líbia. Aí foram se inspirar na Síria. Então na Síria a gente tem o Bashar al-Assad, que era um ditador também muito cruel com o povo. Na verdade, o pai dele estava no poder há mais de 30 anos e logo ele tinha acabado de assumir ali por volta de 2007, se eu não me engano. E o povo já não aguentava mais, né, a família Assad no poder há muitos anos. Foram também fazer a Primavera Árabe na Síria. Só que lá não deu certo, gente. Lá a Primavera Árabe não rolou. Os rebeldes também se armaram, mas o Bashar al-Assad é extremamente cruel, extremamente violento contra a própria população. As ruas de Damasco, de Alepo, ficaram sitiadas, totalmente destruídas. Esse conflito, desde 2011 até hoje, né, que estamos em 2018, acontece. Muita gente morreu e muita gente fugiu para a Europa desesperada. Aí chega na Europa, não entra, sofre xenofobia, fica lá preso em campos de refugiado. Muitos países europeus fecharam as fronteiras, no caso da Hungria, construíram alambrados, né? Então tem toda essa questão aí de extremo desespero que a população da Síria vem passando. E o Bashar al-Assad, ele cometeu crimes contra a humanidade. Ele jogou gás biológico, armas biológicas nas pessoas. Era um assentamento que ele estava ali numa escola cheia de criança e lançou esse gás tóxico. Várias crianças morreram, várias pessoas morreram. Enfim, e a ONU não se posiciona nisso porque o Bashar al-Assad tem o apoio da Rússia. E a Rússia pertence ao Conselho de Segurança. Então não tem muito assim o que fazer. Além disso, só para piorar, tem o Estado Islâmico também, que ele invadiu todo ali o nordeste do Iraque e da Síria. E eles querem estabelecer um califado, não é? E, então, os Estados Unidos, eles ficam assim de mãos atadas, porque eles não podem, se eles favorecem os rebeldes contra o Bashar al-Assad, no caso, ele está favorecendo o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico, ele é super contra o Estado Islâmico e todas as atrocidades que a gente vê, né? Eles têm atacado muito o Ocidente, eles têm atacado através de lobos solitários, são aqueles carinhas que pegam vans, que pegam caminhões e saem atropelando geral a galera nas ruas de Nice, em Paris, em todo lugar. E aí, lógico que o Ocidente, né, Estados Unidos e toda a Europa é contra o Estado Islâmico. Então ele não pode ir contra o Assad, que ele favorece o domínio do Estado Islâmico na Síria. E
E ele também não pode ir contra o Estado Islâmico, que favorece o Assad. E o Assad tem todo o apoio do Putin, né, o presidente russo. Então é isso, gente. Agora chegamos ao Iêmen. E o Iêmen, o que aconteceu lá? Ele também tentou fazer a Primavera Árabe em 2011, tirar o presidente, o ditador Saleh do governo, e realmente aconteceu, eles conseguiram tirar. Só que ali no Iêmen foi instalado um outro governo de apoio sunita, de apoio saudita. Eles são sunitas, sim, mas a Arábia Saudita que colocou um cara favorável a eles. Só que o povo não quer também esse outro presidente. Também ele é péssimo para a população e tudo mais. E eles querem tirar esse novo governo, chama Hadi, o cara que entrou, apoiado pela Arábia Saudita. E aí tá outra guerra civil para tirar esse novo governante aí. E quem alimenta os rebeldes iemenitas é o Irã, porque o Irã também, o Irã é contra a Arábia Saudita, o Irã quer ter uma área de poder ali no sul da Península Arábica, não é importante para ele, estrategicamente, e o Irã apoia os rebeldes. Por isso, os Estados Unidos também não se posiciona, fecha os olhos para essa crise humanitária. Porque se ele ajuda os rebeldes, ele está ajudando o Irã. E os Estados Unidos, né, é totalmente contra o programa nuclear do Irã, aplica sanções, não tem muito diálogo com o Irã, ainda mais agora com o Trump. Então, e outros, os Estados Unidos, ele é aliado à Arábia Saudita, desde a Guerra do Golfo, e enfim, ele ajuda a Arábia Saudita. São países aliados. Então é esse, gente. Esse é o xadrez geopolítico que acontece na região. E quem que paga o pato? As crianças. São mais de 20 milhões de pessoas, 20 milhões sem comida, sem acesso a qualquer suprimento, porque os árabes, né, os sauditas, eles interceptam navios de ajuda humanitária, que levam comida, que levam remédio, que levam tudo, são todos interceptados, não deixa chegar na população. É uma maneira de fazer um cala-boca, né, na população e aceitar o novo governo estabelecido ali pelos sauditas no Iêmen. E aí a reportagem que a gente viu, 85 mil crianças morrendo de fome. As crianças são as mais frágeis, né, o povo que mais sofre. Então, além da guerra, além de bombardeio, ainda a questão da fome. Desde o Holocausto, foi a pior crise humanitária que o mundo já viveu na história recente aí da humanidade. Então é muito, muito triste, muito, muito cruel o que acontece no Oriente Médio. Tem países aí que obtêm sucesso, no caso Primavera Árabe, que deu certo, tipo a Tunísia, tipo o Egito, mas a gente tem países que não deram certo e, além disso, uma população extremamente sofrendo, como a Síria e o Iêmen. Não é? Bom, é isso, galera. Espero ter. Falei meio rápido aqui, mas eu queria abranger assim tudo que tá acontecendo lá. Se por acaso você conseguiu entender mais um pouquinho, dá aquele like no vídeo que me ajuda sempre a me inspirar e trazer mais geopolítica, mais conflitos, mais questões geográficas até mais simples também de ensino fundamental para você. Enfim, para ajudá-los aí, bem na prova. Beleza? Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo.